Não, o título desse vídeo não é um exagero, eu realmente estou sendo cancelado pelos técnicos do Facebook. Mas calma que eu vou explicar melhor o que aconteceu. Antes da gente começar, deixa uma curtida nesse vídeo se você gosta desse conteúdo, se você tem interesse que eu traga mais desse mesmo estilo, porque aí eu vou tirar muita dúvida, eu vou tirar a dúvida do pessoal que também está assistindo esse vídeo, que imagino que tenha essa mesma dúvida, e é claro que eu vou responder todo mundo, beleza? Deixa aí nos comentários, claro, a sua opinião quanto aos comentários, porque vai ser uns comentários bem problemáticos, mas eu vou tentar ir a fundo em todos eles, beleza? Vamos lá, vamos começar. Primeiro eu tenho que explicar para vocês o que aconteceu, por que esse vídeo explodiu assim, por que o pessoal ficou tão irritado, e vamos lá. Esse aparelho, nesse vídeo que eu vou mostrar para vocês, eu vou dar um pouco do contexto e aí eu boto para rodar e a gente entende melhor o que aconteceu. Esse aparelho chegou para mim, o cliente, se não me engano, mandou, eu não lembro bem o estado que mandou, mas enfim, veio de outro estado, e ele disse que o aparelho caiu na água, sendo que quando caiu na água o aparelho parou de ligar totalmente, e aí ele levou em uma assistência, a assistência disse para ele que o processo seria um banho químico para resolver o problema, e que se não resolvesse o aparelho não teria solução, tá? E o que acontece? Quando a gente faz esse processo de banho químico, tem algumas áreas nas placas dos aparelhos que não podem ser acessadas pela água ou pelo outro líquido que vai ser usado nesse processo, seja o thinner ou então usando álcool isopropílico, enfim. Porque alguns desses componentes nessas placas são protegidas com blindagens. O que é blindagem? No vídeo eu vou mostrar, você vai entender melhor. Mas essa blindagem ela serve para proteger, certo, o componente de contato com líquidos, principalmente, ajuda ele também a dissipar o calor, porque junto dessas blindagens tem alguns pads que a gente chama para transferir o calor e aí vai evitar que o aparelho sobreaqueça, enfim. E o que acontece? Essas blindagens o pessoal não remove antes de fazer esse banho químico. E o que acontece? Ele faz o banho químico, ele acha que tirou toda a água, que já fez tudo que dava para fazer, sendo que a água ainda está lá dentro no aparelho do cliente e continua oxidando cada vez mais com o tempo e principalmente porque a bateria do aparelho está conectada. E o que acontece? O lojista ele devolve para o cliente, diz que não tem solução porque já foi feito o banho químico, sendo que tinha outra alternativa que a gente vai precisar fazer e eu vou mostrar para vocês no vídeo também, porque esse vídeo explica tudo muito bem. E aí, sim, é que a gente vai trabalhar no aparelho de verdade, mas o banho químico não é a solução final. Ele é a solução final para o técnico e para o profissional que não tem capacidade técnica o suficiente para fazer o procedimento que é o correto de fazer, que a gente substitui os componentes que estão danificados, a gente tem que remover essas blindagens. Eu uso até uma mini retífica para fazer isso, tá? É por isso que a gente tem que usar o microscópio para fazer esse processo, porque o processo de desoxidação tem que ser feito por um profissional capacitado, um profissional especializado. Mas eu sei também que nem sempre a gente nasce sabendo, tá? Porque eu também, no começo, fazia o banho químico, certo? Só que, além do banho químico, eu tentava o outro procedimento, porque eu estava aprendendo e eu queria fazer o melhor. Mas eu nunca assumi que o banho químico era a única solução ou a solução final, beleza? Vou botar o vídeo para rodar e aí vocês vão entender melhor. Química é a maior mentira contada pelas assistências a seus clientes. E se você não viu essa frase ainda, quando seu celular cair na água, você vai ouvir. E eu trouxe uma participação especial nesse vídeo, então assista até o final para não perder. Meu nome é Alex, se você gosta desse conteúdo, já me segue, deixa a curtida e vamos pro vídeo. Esse Samsung M23 chegou para mim de outro estado porque o cliente deixou... Pronto. Vocês estão vendo essa partezinha aqui de metal? Isso aqui é justamente a blindagem. E o que acontece? É aquilo que eu expliquei. O pessoal bota no banho químico, não retira essas blindagens e a água acaba não conseguindo entrar. A água continua lá dentro, mas os químicos que ele usa no processo do banho não entram dentro dessas blindagens. E aí a oxidação fica lá dentro ainda corroendo os componentes do aparelho do cliente. Então, literalmente, pela má qualidade do serviço, o cliente perde o aparelho, eu perco o serviço e o cara fica achando, o técnico profissional fica achando que ele fez tudo o que tinha para fazer e que qualquer outro procedimento além desse está errado. Mas vocês vão entender o porquê. Eu cair na água e ele levou em uma assistência para recuperar seu aparelho e eles fizeram um processo chamado banho químico, que é muito mais bonito em si do que eficiente. Ele só limpa a placa superficialmente, porque a oxidação ela danifica os componentes e também os circuitos integrados que são responsáveis. Isso aí sou eu justamente removendo essas blindagens usando minha retífica, que eu tenho que fazer com muito cuidado, tá? É um serviço realmente difícil. E é por isso que ele irrita tanto, porque ele é difícil de fazer. Então, o que acontece?
Quando eu trago esse vídeo, quando eu posto esse vídeo, o que é que eu estou fazendo? Eu estou aumentando o padrão de exigência do cliente. Quando o cliente chegar na assistência desse rapaz agora, ele vai saber que o processo certo, o processo definitivo, não é somente o banho químico. A gente tem que trabalhar na placa para fazer uma desoxidação. Toda desoxidação é necessário um reparo de placa praticamente. Então, eu vou continuar. Pelo bom funcionamento da placa. Então, somente limpar não resolve, é necessária a substituição. E a maioria desses componentes ficam presos, eles ficam guardados debaixo de blindagens que precisam ser removidas, caso você precise realmente limpar o aparelho e fazer uma desoxidação. Quando não é feito, a água fica dentro e acaba sem condições de reparo, como fez Samsung. E para provar, eu peguei uma placa de um iPhone 7 e eu vou jogar água nela. E eu chamei o Lucas, que é mestre e professor em química, para explicar o que acontece. O processo de oxidação em circuitos acontece quando o metal doa elétrons para um oxidante. Nesses casos, a mistura de água e ar. É um processo espontâneo e que ocorre mais rapidamente quanto maior a exposição ao oxidante. Nesses casos, no caso do cobre, o metal ele forma um óxido de coloração esverdeada. Esse processo ele pode ser revertido utilizando eletricidade, onde a gente insere o circuito numa solução salina ligado a um polo negativo e, no lado positivo, um metal de sacrifício. O problema é que esses processos eles não são muito eficientes em sistemas muito pequenos, mesmo na mão de um bom profissional, o que pode não garantir a recuperação. Banho químico é a maior... Pronto. Você ouviu o vídeo, você viu a explicação do Lucas, um agradecimento especial a ele novamente nesse vídeo aqui, por ter me ajudado a produzir isso, e justamente explicando que esses processos, tanto da eletrólise, quanto do banho químico, quanto a desoxidação através de outros produtos, o maior problema deles em componentes pequenos é justamente que ele não consegue alcançar tudo, tá? E a maior aplicabilidade das placas de smartphone é justamente o processo de desoxidação, o reparo de placa, porque os componentes são muito pequenos, eles são muito pequenos e tem áreas que não dá para acessar, a não ser que você vá manualmente e retire, certo? Então o processo de desoxidação, o processo de banho químico, ele é ineficiente, ele pode ser funcional quando o aparelho acabou de cair na água, tá? Ele acabou de cair na água, o aparelho está cheio de água ainda, beleza, você faz esse processo porque o celular não teve nem tempo ainda de oxidar os componentes não foram danificados ainda. Só que aí é a mesma coisa que você secar, porque se você pegar um secador e esquentar o seu aparelho no momento em que ele acabou de cair na água, você vai estar fazendo um processo muito melhor do que você simplesmente colocar no banho químico, porque a água que ainda está lá vai manter lá, enquanto se você secar o seu aparelho, ele vai evaporar a água e não vai ter líquido para poder fechar curto e oxidar a sua placa, certo? Então o banho químico, ele é o processo que é feito pelo profissional que ele não tem capacitação suficiente ainda para fazer o processo certo. Ok? Então ele pode até funcionar, mas ele não é o melhor processo. Então vamos para os comentários, vocês vão entender a gravidade da situação. Vamos primeiro esse aqui, Nelson Pereira. A maior mentira é ver esse vídeo. O sujeito quer aparecer e dar uma de super-herói. Na prática é completamente diferente. Não me venha com essa, comigo não cola. Sou técnico na prática e não para fazer videozinhos de enrolação. Como assim na prática? Não é como se não tivesse prática? Vamos lá, né? Vou continuando. Verdade, amigo. Esse aí daí no começo eu achei que o cara tinha algo a acrescentar, mas pelo que vi, é só um vídeo de 1 minuto que não prova nem que ele diz o que faz. Maior dolangueiro que tem. Então vamos lá. Esse pessoal do Facebook, eles provavelmente nunca viram nenhum conteúdo meu. Por isso que eu comecei a postar no Facebook agora há pouco. Então, ele achar que eu não faço o que eu provo é o maior motivo pelo qual eu comecei a produzir o conteúdo. O que acontece? A maioria dos profissionais nesse ramo tem uma sensação de si muito grande. Então, para eles admitirem que alguém é melhor que eles ou que alguém tem mais conhecimento que ele, somente você provando que você é capaz de fazer melhor do que ele, mais do que ele. Então, ele não viu os meus vídeos ainda. Então, ele não sabe que provavelmente eu sou muito mais capaz do que ele. E é por isso que ele está fazendo esse tipo de comentário. Porque na cabeça dele, eu não sou bom o suficiente para estar ensinando alguém na rede social, certo? Eu não tenho o que a gente chama de autoridade, eu não tenho prova social na cabeça dele, sendo que eu tenho. Se vocês assistirem os meus outros vídeos, vocês vão ver que tem coisa que eu faço que muitos técnicos que estão há 15 anos no ramo não conseguem fazer, porque tempo não significa qualidade, certo? Mas o esforço que você dedica para você se tornar bom é que é o importante. Porque não adianta você ter 15 anos de profissão quando você passou 10 anos desse 15 só fazendo o que tinha para fazer e não se aprimorando. Enquanto eu passei os últimos 8 anos todo dia melhorando, nem que seja pelo menos 1%.
A frase que eu mais uso, principalmente o pessoal que me segue, e o que eu mais posto é: compare a si mesmo com quem você era ontem, não com o que alguém é hoje, certo? Então, todo dia eu tento melhorar, nem que seja 1%. E é por isso que eu consegui evoluir tão rápido. Porque, para mim, o mais importante é aprender. Se eu passar um dia que eu não aprendi, nem que seja uma coisa, é um dia triste para mim, certo? Vamos continuar nos comentários. Concordo, sou técnico também e posso afirmar que o banho químico resolve na maioria dos casos. É claro que depende do nível de oxidação, do tempo que o aparelho ficou submerso ou do tempo que a pessoa esperou para procurar uma assistência e fazer a deoxidação. O aparelho possa não ter mais solução devido ao alto nível de oxidação de componentes e circuitos. Sempre aconselho meus clientes que quando o aparelho cair na água, não ficar tentando ligar o aparelho ou, se caso o aparelho permanecer ligado, desligue imediatamente. Isso está certo, ele realmente falou a verdade. E procura assistência técnica. Fazendo isso, achando ter certo é 90%. Beleza. Existem casos em que o cliente não procura assistência pelo fato do aparelho permanecer funcionando depois de ter molhado, aí mais ou menos uma semana depois o aparelho vem a dar pane total e sem chance de recuperar devido ao alto nível de oxidação. E quanto ao amiga no vídeo, só falou coisa com coisa, não explicou nada e só quis lacrar 1 minuto degradando o trabalho dos outros técnicos. E é, novamente, o principal problema que eu vejo em todos esses comentários é que nenhum deles está pensando no cliente, tá? A gente está num ramo de serviço e o pensamento principal deles é o técnico, certo? O que está acontecendo com o técnico. Porque o que é que eu estou fazendo? Como eu já expliquei, com esse vídeo eu estou aumentando a exigência do cliente. Então, quando o cliente vê que o banho químico não resolve, ele vai saber que dá para resolver sim, que o banho químico não é a solução final. Então, o que acontece? Os técnicos que não se especializarem, que não souberem fazer o serviço adequado, vão ficar perdidos no mercado, tá? E é isso que eu estou fazendo, porque se eu quero serviço para mim e se eu tenho uma qualidade de serviço que eu trabalhei muito para ter, por que motivos eu não vou mostrar a minha qualidade superior? Não faz sentido. É igual você ser a Apple e você ter o melhor sistema, você ter, enfim, suas qualidades e você não querer mostrar às pessoas a sua qualidade. Não faz sentido. Se a minha qualidade é o nível técnico que eu tenho, por que motivo eu não vou mostrar isso aos clientes? Porque o banho químico é a maior mentira das assistências, é literalmente isso. O banho químico não é o processo correto, não é o processo final de desoxidação. Vamos continuar. Discordo. O celular caiu na água. Primeiro processo é desoxidação da placa por meio do banho. Em muitos casos o banho químico já resolve, mas em casos extremos, como contato com a água salgada, o banho não será útil. Por que será? O banho não é útil justamente porque a água salgada ela danifica muito mais, ela oxida muito mais. E o aparelho, quando está mais oxidado, o banho químico não é eficiente. Olha só que coisa, não é mesmo? Vamos lá, vamos continuar. Está falando bobeira, amigo, pois já consertei muitos aparelhos que entraram em contato com água fazendo banho químico. O que não é eficaz é apenas colocar a placa na banheira de ultrassom sem fazer a limpeza detalhada e até ressolda de componentes. Agora sim, o que não é eficaz é apenas colocar a placa na banheira de ultrassom sem fazer a limpeza detalhada e até ressolda de componentes. O Estevão aqui, ó, está certo. Mas ele errou, está falando bobeira, amigo, pois já consertei muitos aparelhos que entraram em contato com água fazendo banho químico. E ele não entendeu. Dá para resolver sim, mas não é o processo mais eficiente, não é o mais correto e não é o processo final. Continuando. Parabéns, você está fazendo um belo desserviço a todos, tentando diminuir seus colegas de bancada quando você mesmo sabe que isso vai depender muito de quanto tempo o celular ficou submerso e por esse tipo de gente que os técnicos são descredibilizados. De novo, mesmo sabe que isso vai depender muito de quanto tempo o celular ficou submerso. O que é que significa? Oxidou mais. Se oxidou mais, o banho químico já não resolve. Vocês estão entendendo a situação? Vamos lá, vamos continuando. Tem muitos outros aqui, mas eu estou escolhendo uns que é para vocês entenderem bem a situação. Quanta ignorância! Com certeza não sabe trabalhar e está tentando videozinho na net para ganhar uma graninha. Eita, meu Deus. Vamos lá. Mas enfim, mal sabe ele que eu literalmente recebo em minha loja 500 aparelhos de outros estados, tá? Todo mês. Literalmente todo mês.
Continuando. Não compare todas as assistências. Na minha é feito o processo de remoção das blindagens, limpeza, se preciso, reparo. Parabéns, Lincoln. Você está certíssimo. Certo? Aqui, ó. Não compare todas as assistências. Na minha é feito o processo de remoção da blindagem e limpeza, se preciso, o reparo. Porque ele está fazendo o processo certo. Nós temos que ir por uma escadinha, certo? Primeiro a gente faz uma limpeza, ok? E aí a gente vê se da limpeza resolveu. Se não resolveu, a gente vai para o processo de reparo de placa, tá? Mas o banho químico, volto a dizer, não é o processo final. Se você é um técnico, se você conhece o técnico e usa o banho químico como processo final, você precisa evoluir e se especializar e melhorar, beleza? Você tem que treinar e praticar mais. Porque blindagem é difícil de tirar sim, mas é o processo necessário. Vamos lá. Conversa bonita em vídeo de internet é fácil. Quero ver na bancada todo dia. E o que eu sempre dizia quando ministrava aulas, ele dá aula, tá? Imagina os alunos. Não adianta enfeitar o pavão. Tu vai fazer um procedimento de trocar todos os componentes ICIs, vai cobrar quanto? O cliente vai pagar, fora o risco. Aí eu respondi, putz, pior que eu faço. Porque eu literalmente, eu tiro, se eu quiser e se precisar, eu consigo tirar literalmente todos os componentes da placa, tá? E quando a gente vai fazer um transplante, a gente até precisa, a maioria deles. E o que acontece? Eles têm uma noção, um padrão tão baixo da própria maestria da profissão, que eles acreditam que não é possível fazer, sendo que eu literalmente tenho vídeos provando isso, que eu consigo fazer isso. E eu respondo, putz, pior que eu faço, porque ele não acredita, na ideia, ele não acredita que é possível retirar os circuitos integrados danificados, recuperar e colocar de volta, que é o processo certo. É difícil de fazer? É, mas é o que tem que fazer. Se fosse fácil, ninguém faria. Se fosse fácil, todo mundo faria, basicamente. Vamos lá. Como o amigo falou, é bonito em vídeo. Jogar água em iPhone é fácil, tem isso aí. Tá. Como o amigo falou, é bonito em vídeo. Jogar água em um iPhone é fácil. Tem isso aí e outros componentes a rodo para comprar. Agora, pega um Motorola, até mesmo um Samsung, e fala que troca, é historinha para boi dormir. Mais uma vez, ele usa a sua experiência e o seu trabalho como profissional como regra para todos. Sendo que eu trocava CI de Motorola, Samsung, LG K10. Quem sabe aí, defeito do PMIC de K10, defeito da parte de carga do K10. Era um inferno, mas trocava, porque tinha que trocar. E se você não consegue fazer, melhore. Aprenda, evolua. Vamos continuar. E aqui eu tenho a minha resposta para esse comentário aqui. É por causa de caras iguais esses que nossa vida é mais difícil, técnicos. Novamente, volto a dizer, nenhum deles pensa no cliente, tá? Porque esse aparelho que chegou para mim, que eu fiz esse vídeo, seria recuperado sem dúvida alguma se ele tivesse vindo para mim primeiro. Porque fizeram banho químico, não resolveu, disse para o cliente que não tinha solução, deixou a água dentro da blindagem e aí foi oxidando cada vez mais o aparelho e quando chegou para mim já não tinha mais o que fazer de tanto tempo que a água ficou na placa do cliente oxidando, porque ele não fez o processo certo. Vamos continuar. Sempre querendo aparecer mais que os outros e falando merda. Sempre querendo aparecer mais que os outros, é claro, é o meu trabalho. Por que eu não ia querer aparecer mais que os outros? Faz sentido. Porque eu não queria divulgar o meu serviço, a qualidade do meu trabalho, que eu me esforcei tanto para conseguir. Continuando. Nós sabemos que a limpeza é eficaz, sim, mas sabemos também que esse dano é o pior que pode acontecer no aparelho. Temos que ser honestos e falar a verdade em vez de fazer vídeos bosta para querer aparecer. Fale a verdade que celular que cai em água é melhor comprar outro. Fale a verdade que celular que cai em água é melhor comprar outro, como é? E depois, e claro, da limpeza sem sucesso, pois a troca de todos os CIs fica mais caro que trocar. Novamente, a troca de todos os CIs fica mais caro que trocar por ele não conseguir trocar, certo? É foda certas pessoas pais. Então eu vou ler para vocês o que foi que eu escrevi para ele, certo? Evolua como profissional, que um vídeo como esse vai deixar de te irritar.
Numa desoxidação, se necessário, eu removo cada componente e coloco de volta no lugar caso precise. Não acho que a sua experiência e percepção serve para todos. O motivo de todos vocês técnicos estarem irritados aqui nessa publicação é que com um vídeo desse eu estou aumentando o padrão de exigência do cliente. Tá achando ruim? Evolua. Nessa publicação aqui não vi um único técnico se colocando no lugar do cliente. Esse aparelho foi perdido porque alguém como você e todos os outros aqui falam para o cliente que o aparelho não tem solução após tentar o banho, sendo que você sabe que dá para fazer mais e que se tivesse na minha mão, eu ganharia o dinheiro, o cliente sairia feliz e o aparelho seria recuperado e resolvido. E o que acontece? Ele diz que o aparelho não tem solução depois de tentar o banho porque ele não consegue fazer o processo correto de reparo de placa, tá? E aí, na cabeça dele, não tem solução. E ele está mentindo para o cliente, falando que não tem solução, porque ele sabe que, caso ele fale que não tem a qualidade técnica suficiente para resolver aquele problema, o cliente provavelmente não vai querer mais fazer o serviço com ele. E aí, o que é que está acontecendo? Eu estou expondo isso. Eu estou expondo esse problema para todo mundo. Esse vídeo já tem 450 mil visualizações no Facebook, tá? No Facebook. No Instagram, ele tem mais 200, se eu não me engano, está em 80 mil. Tá na faixa de uns 100 mil no Instagram. Então, a gente já tem na faixa de uns 500 mil visualizações nesse vídeo. São 500 mil pessoas que agora sabem que o processo correto, o processo definitivo, não é o do banho químico. Beleza? Então, vamos lá. Continuando. E que fique claro nesse comentário, pois vai ser fixado para que todos os outros técnicos leiam. Ou vocês me acompanham e evoluem, ou vão ficar sem serviço. Meus vídeos não são para vocês. Eles não entenderam isso ainda. Os meus vídeos são para quem quer aprender, para quem tem um ego de lado e consegue entender que a gente precisa evoluir todo dia. Eu nunca vou ver um vídeo, tá? E eu vou falar, putz, eu sei mais que esse cara. Porque a gente tem que sempre assumir que a outra pessoa talvez saiba mais que a gente, beleza? Então eu sempre estou aprendendo, não importa de quem for. Se for o vídeo do cara que ele só tem um inscrito, eu ainda assim vou assistir e vou tentar aprender alguma coisa com ele, porque a gente sabe que todo mundo pode ensinar alguma coisa, tá? A gente não sabe de tudo, ninguém sabe de tudo, nem mesmo eu que estou aprendendo todo dia, eu não sei de tudo. Vamos lá. Os meus vídeos são para quem consegue colocar o ego de lado e aprender. E para clientes entenderem o que se passa no mercado, tá? E, claro, promover o meu trabalho. Porque é isso. Se eu estou na rede social é para promover o meu trabalho, é literalmente isso. Beleza? Continuando. E aí eu explico que já são 70 milhões de visualizações, eu já tive 70 milhões de visualizações em 1 ano e 2 meses, tá? Faz 1 ano e 2 meses que eu posto o meu trabalho, que eu mostro o que acontece, enfim, que eu estou divulgando os meus serviços, mas que eu também estou ensinando. Porque acontece, nesse momento eu já posso ser visto como uma pessoa que ela é, como é que eu explico? O que eu posto, o que eu produzo, o conteúdo que eu crio, ele já dita, ele já consegue guiar o mercado de tão importante e de tão grande que eu já me tornei. No total, eu vou ler aqui para vocês. Vamos lá. Mais fácil. Já são 70 milhões de visualizações em 1 ano e 2 meses do meu conteúdo sendo postado online. 500 aparelhos recebidos nacionalmente e internacionalmente pelos Correios todo mês. Eu já recebi aparelho da Irlanda, eu já recebi aparelho do Uruguai, eu já recebi aparelho da Bolívia e da Espanha. Continuando. Aparelhos recebidos nacionalmente e internacionalmente pelos Correios todo mês, fora os que recebo de clientes presencialmente em minha loja. Eu tenho 100 mil seguidores no YouTube, 190 mil no TikTok, 190 mil no Instagram, eu errei aqui, mas era no Instagram, e 75 mil no Quai, certo? Eu tenho 5 funcionários e já estão 5 famílias que dependem do meu trabalho, certo? E eu trabalho, não achem que eu trabalho pouco não, porque não teria como dar conta da quantidade de coisa que eu tenho para fazer se eu trabalhasse pouco. Então eu trabalho de 6 horas da manhã até 11 da noite, todo dia, e todo dia eu encho a boca e falo, o que é que eu devo aprender hoje? Porque é isso. Você tem que aprender todo dia e evoluir todo dia para não aparecer um Alex Tech e fazer um vídeo desmentindo totalmente você. E é isso. E no final eu coloquei, se eu estou errado, eu espero continuar errando por muito tempo. E é isso. Tem muitos outros comentários aqui, se você quiser ler os comentários ou até responder, eu vou deixar o link aqui no YouTube, tá? Vou deixar um link no vídeo. E aí você vai poder ler, enfim, quiser responder também, tirar suas conclusões, fique livre para isso. Beleza?
Se você gostou desse vídeo, se você quer que eu traga mais conteúdo nesse estilo, deixa aí nos comentários. Se inscreva também se você gostou desse conteúdo, claro. E aí eu vou trazer sempre que possível, beleza? Se você quiser me acompanhar nas outras redes sociais, na minha bio vai ter um link que você vai ter tanto acesso para o Instagram, quanto o YouTube, Quai, TikTok, etc. Como também links para você mandar o seu aparelho caso você tenha interesse, beleza? E é isso. Valeu!